Inclusive, Saravalli, a gente falando aí das expectativas, né? Você falou que não tem muita expectativa de subir 4%, 5% nesse curto prazo, mas a gente sempre fica buscando ou tentando encontrar algumas oportunidades, alguns setores que possam se destacar, e a gente viu uma movimentação bastante interessante ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, de alguns setores. E aí, justamente, a visão, eu gostaria que você desse aqui para os nossos telespectadores, um setor e uma empresa que pode ter um bom desempenho aí nesse curto prazo, sem falar de longo prazo, hein, Saravalli? Sem talvez falar de 5, 10, hoje, 20 anos. semana que vem. Talvez hoje, não, brincadeira. Mas talvez nesse curto prazo aí, para a gente monitorar aqui no nosso Fazendo mercado. um resumo que a gente falou do primeiro semestre, né? Primeiro semestre, lembra, quem subiu o primeiro semestre, olhando, lógico, tem um peso muito pequeno. Mas o setor que teve maior alta no primeiro semestre foi o setor de educação. Né? Se a gente olhar, o setor de commodities foi um dos que teve pior desempenho no primeiro semestre. Em julho foi justamente o inverso. Talvez o setor de commodities como um todo, até petróleo, foi o setor que se valorizou, ou seja, que fez com que o Ibovespa não caísse mais. Né? Ou seja, sem o setor de petróleo e outros setores de commodities, a gente teria caído 5%, 6%, infelizmente. Então, olhando para esse setor, de novo, quando a gente constrói uma carteira diversificada de ações, e é isso que eu vou destacar aqui hoje, a gente está no meio da temporada de resultados, hoje saiu Vale, CSN, Gerdau, enfim, recentemente, e eu queria trazer um pouco aqui disso para vocês entenderem, né? E, de novo, fazendo uma provocação também aqui, econômica/política. É difícil quando a gente fala assim, mas a gente precisa ficar do lado, né, dos Estados Unidos, da China, né? Se eu perguntar para o empresário, ele vai falar assim, quem que mais me incomoda, quem que eu tenho melhor relação de exportação e importação que acaba afetando o meu negócio. E se eu perguntar para todo dono de siderurgia, para a Gerdau, para a CSN, para a Uzi Minas, quem que eles vão criticar? Né? É a China. Né? Entra aço chinês no mundo todo, né? E eu queria deixar esse gráfico aqui para vocês, porque a minha preferência é um pouco a Gerdau nesse setor, né? Por conta desse gráfico aqui. Basicamente, quando a gente fala assim, a Gerdau é uma empresa americana. É lógico, pessoal, a Gerdau a gente fica muito feliz que é uma empresa brasileira, né? Com todo o sucesso, né, do nome da família, a gente fica muito feliz. Mas quando eu falo uma empresa americana, é justamente isso. Hoje, a geração de caixa, o EBITDA da empresa e o grande valor para você que é investidor é justamente essa diversificação geográfica que só a Gerdau tem. Então, se eu, de novo, perguntar... Pessoal, quem que incomoda na siderurgia brasileira? Que ninguém quer ver aqui dentro, né? Só vê aço entrando barato, enfim, toda essa reclamação é o aço chinês, né? Só que é onde que afeta mais? Na Uzi Minas e na CSN. Porque hoje mais ou menos 60%, como a gente vê aqui, 61% da geração de caixa vem dos Estados Unidos, tá? O restante é Brasil, América Latina, outros aços especiais, no caso da Gerdau. Então, a Gerdau, podemos dizer aqui, você tem mais de 50%, 60% da geração de caixa vindo dos Estados Unidos ou da América do Norte, tá? Lógico, né, com uma liberdade aqui, a gente pode dizer que é uma empresa americana, que sofre mais, que depende muito mais dos Estados Unidos e pode até ser beneficiada por conta do cenário. E quando a gente consegue ver também no indicador ali, na margem, né, piorou. A margem do Brasil está num patamar bastante preocupante. Essa é a minha preocupação, de novo, uma preocupação para a Gerdau, para o setor como um todo. Agora a gente precisa agradecer que a Gerdau tem uma participação muito grande nos Estados Unidos e hoje mais de 60% da sua geração de caixa vem de lá. Tá? Então a grande briga, quando eu falo assim, mas se eu perguntar empresário por empresário, a gente vai entender qual que é a relação que cada um tem. Agora, siderúrgica, ela não aceita, né, e a grande crítica, não só 2025, 24, 23, já por vários anos, é a entrada de aço, né, com preços, enfim, essa competição, né, de aço importado, todo o release, todo o relatório de administração está lá essa discussão. Tá? Então, se você é investidor montando uma carteira, eu teria hoje muito mais Gerdau do que qualquer outro ativo. Né? A Uzi Minas falou assim, pessoal, o meu resultado veio ok, mas o próximo trimestre, o próximo semestre, ele vai ser no máximo parecido em termos de volumes. E essa é a minha preocupação, já com uma atividade econômica começando a arrefecer, como a gente viu, produção industrial, os indicadores que são sinalizações, né, que a gente chama de indicadores antecedentes, começam a mostrar uma atividade mais fraca no segundo semestre. Tá? Então, olhe muito para a Gerdau, né? E talvez valha um pouco, que tem que ver resultados bons, né? Minério de ferro
talvez teve um ponto negativo, mas o restante veio muito bom, surpreendendo positivamente. Mas siderurgia coloca no radar Gerdau, tá? Então, no relativo, o que tende a Gerdau era ser não só beneficiada, mas pelo menos menos prejudicada, e é isso que a gente faz esse resumo aqui, né? Hoje, particularmente, vai caindo, né, o Felipe, mas também se tiver algum exagero nessas quedas, pode haver uma boa oportunidade aqui na Gerdau, na siderurgia.